Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai a, começar a aprender sobre uma lei que diz respeito ao universo dos dados, né? Hoje em dia a gente tem a apreciação de manejamento de dados a partir de uma porta eletrônica. Essa porta eletrônica são várias camadas de artifícios de algoritmos expressos pelas ilusões, às vezes, né, disponibilizadas pelos recursos gráficos, né, pelos designers de preenchimento de telas, né? E toda essa coordenação, toda essa coreografia desses dados, às vezes geram para nós revelações que os homens algoritmificam a partir de escolhas, né? Então eles desinstituem a partir desse relacionamento escolhas. E as escolhas desses seres humanos são dados e são utilizados como recursos estratégicos, como um vínculo ativo, uma aliança de gerenciamento que institui a responsabilidade das pessoas que adquirem esses dados, né? Então surgiu-se uma lei que procede, que institui um certo respeito, um algoritmo de respeito, um poder de respeito para todos aqueles que adquirem esses dados entre as projeções de ocupações disponibilizadas para acesso dos usuários. Até porque esse ambiente, né, ele tem se tornado cada vez mais utilizado por responsabilidades maiores, por entidades que possuem e executam grande poder na sociedade. A gente está falando do próprio governo, né? A gente está falando de bancos, de empresas, e não mais de uma brincadeira sócio usuária, né? Digamos assim. Empresas estão comprando domínios, terrenos, e estão esportificando esses dados como um veículo de influenciação, de dominação, de sabedorias a partir dessas vozes, desses devozes de escolhas, né? E todos nós nos empreendemos a partir dessa utilização, porque como existe uma certa característica em nós, seres humanos, que com o passar dos anos fomos substituindo a linguagem, a tecnologia da linguagem, por várias relações possíveis, né? Começamos com a linguagem, o teatro, a figura, a pintura, a escultura, e até que chegou o rádio, a radionovela, a televisão, e tudo isso fez a atividade comercial e certo ânimo das pessoas mudarem, né? Houve um momento que as pessoas acordavam para ver o sol e se relacionar com o sol frente à terra. Agora as pessoas às vezes começam a se levantar para os sóis artificializados, né?
São os níveis de sóis que nós podemos desenvolver, né? E isso tem se tornado cada vez mais político e até mesmo drenado por leis. Hoje a gente vai começar a estudar uma lei que diz respeito a critérios de proteção desses dados, até porque se você acessa um ambiente desse, né, e faz escolhas, né, aquilo que você escolhe não deve ser emitido e não deve ser visível para pessoas, né? Às vezes até mesmo as pessoas da própria empresa, da própria gerenciamento não podem ver aquilo que você fez. Eles podem ver entre códigos aquilo que significa o que você fez. Então existe toda essa proteção porque isso se faz do homem para o próprio homem, né? Tem coisas que é melhor para nós não nos envolvermos, né? Só em medidas extremas. Então vamos lá, vamos tomar nota desse princípio normativo dessa lei que coloca em utilização das empresas, né? Que utilizam dados para poder se promoverem, para poderem terem rendimento, né? A gente está falando de dados e dados dizem respeito aos seres humanos, né? O que são os dados? Os dados são sombras dos movimentos dos seres humanos, dos seres. Então, ou seja, a partir do dado você consegue chegar ao movimento do ser, né? Pensando nessa perspectiva de plano e de passagem, né? De depósito de movimento, né? Digamos assim. Movimento no sentido de escolher, né? Você escolheu deixar suas marcas nesse site. Você escolheu se cadastrar nesse site. Você escolheu utilizar as suas marcas, o seu cadastro desse site para ser lançado para outro site. Então você escolhe, são escolhas e essas escolhas elas dão dados. E agora, né, existe um lado governamental que coloca, né, funciona a partir das empresas, leis de proteções para caso haja a necessidade, né, caso haja uma pessoa que serviu de um dado e a partir desse serviço ela ficou desprotegida, para que reaja governamentalmente jeito de cuidar dessa reproteger essa pessoa, né? Ou seja, atingir a pessoa a forma que ela não tem proteção, né? Então, garantir a proteção da pessoa até mesmo quando ela perder, né? De certa forma, se tornar desprotegida. Então, vamos lá. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Preliminares. Preliminares.
Vamos lá então. Lei 13.709. Essa lei trata da é, proteção de dados. O artigo 1 dessa lei. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoas natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, o artigo 1, ele diz respeito ao tratamento dos dados pessoais. Os dados. Por que ela frisou aqui nos meios digitais? Porque já havia, né, consolidado pelo regime, né, de uma empresarial, né, para a pessoa que ela tem uma empresa, né, uma loja, ela já tem uma loja para poder render-se aos dados que ela emite, né? Uma loja, ela emite dados, ela tem os dados de clientes, os dados do caixa, né, caixa registrador. Então ela já tratava os dados. Só que agora esses dados, a gente tem empresas diferentes, né? A gente tem empresas que vivem nos meios digitais. E aí nasce-se então uma certa um certo cuidado para que essas empresas que ganham dinheiro nos meios digitais a partir de dados, né, de tratamento de dados, elas possam garantir, né, aquilo que já era garantido pelas lojas, né? Artigo 2. A disciplina da proteção dos dados pessoais tem como fundamentos, né? Então, a disciplina é fundamentada, tem como fundamento respeito à privacidade, então a pessoa ela vai lá no site, escolhe ler uma matéria, isso e aquilo. Então ela tem o direito à privacidade. Ela pode deixar que clara que ela não quer que outras pessoas tenham, outras empresas tenham noção de que ela vai nessa empresa, nesse site e ler conteúdos a respeito desse dado, né? A autodeterminação informativa. Autodeterminação. Que isso, né? Autodeterminação informativa.
Direito de uma pessoa controlar e proteger os seus dados pessoais. Direito da pessoa controlar. Tá vendo? O ambiente digital ele se desenvolve sobre meio e proteções pensadas no meio social, no meio natural. A liberdade de expressão de informação, de comunicação e opinião. E aí, isso aqui muitas pessoas gozam desse direito, né? Às vezes estão aprendendo ainda sobre ele. Liberdade de informação. Aprendem, né, a partir dessa direito. Comunicação e liberdade de expressão, informação e comunicação. Expressão, comunicação. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. E eu tenho um ponto a acrescentar aqui, né? As pessoas às vezes elas questionam se esse direito é garantido por causa de algoritmos, né? Quando você aceita fazer parte de um metabolismo, de uma célula, de um site, de um edifício sistêmico de versões, entre aspas, né, de circuitos divertidos a partir das lógicas do tratamento de dados, você aceita o algoritmo em procedimento, né, em atividade. Porque dentro dessa aceitação, dentro desse aplicativo, algoritmo, existem várias funções que a partir do momento que você acredita, né, coloca em crédito os seus dados para serem utilizados por esse algoritmo, a sua intimidade, a honra da sua imagem, a inviolabilidade não se adere dentro do funcionamento do disparo, né, da disposição que os usuários vão ter dentro dessa ferramenta condições de desenvolverem a partir desse segmento, desse encontro com essas informações. Por quê? Porque foi uma informação que você colocou em mergulho, né? Em disposição. Então, muito cuidado com isso. Porque às vezes as pessoas elas querem o seu direito garantido, mas elas escolhem de forma errada, elas utilizam os mecanismos de forma errada e às vezes acabam acreditando que foi foi violado o seu direito em uma rede, em um aplicativo, mas
Se você for levar ao pé da letra, não há como, né? As empresas elas garantem o máximo possível dentro da lei, dentro desse edifício da lei, a inviolabilidade do funcionamento do seu aplicativo, né? Porque uma vez estando lá, não há como, aceitando fazer parte de uma aplicação, não há como você infligir a lei, né? O algoritmo, o procedimento, ele garante que todos aqueles que estiverem lá e fizerem postagens estão sujeitos. Agora, existem a violação de um indivíduo que não é uma pessoa fazer utilização de dados de uma pessoa, e aí isso é problema. Isso aí já parte para a natureza da segurança das informações, que é tratada também aqui, né? Então existe essas divergências. Existe a pessoa que escolhe, né? Ser ser a ter uma condição de ser violada. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Então, essa lei também garante o desenvolvimento econômico, tecnológico e educativo. Então, a gente vê muito isso, né, em relação à utilização dessas ferramentas em, em disposição do procedimento, né, do trabalho dos profissionais. A livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Então a pessoa ela tem iniciativa, ela pode fazer né, algumas tabelas a serem preenchidas por dados, né? Tabelas dinâmicas. Ela pode concorrer com outras pessoas, né? Não é impossível. E existe a defesa do consumidor também, né? Um órgão que trabalha defendendo a pessoa que consome coisas na internet ou faz transações na internet, nos meios digitais. O artigo 3, então, terceiro, diz assim: esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Então, a lei se aplica à pessoa física ou jurídica. A lei de proteção dos dados, né? Agora sim, desde que a operação do tratamento inseguro, né, ou a insegurança desse tratamento, a operação seja realizada no território nacional. Então, desde a operação
nacional. Faz sentido, né? A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, tenha por objetivo a oferta e o fornecimento de bens ou serviços, tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, aqui fala da territorialidade. Uh, atividade de tratamento. Hum. Eu acho que eu não vou notar essas coisas não, porque tá ficando redundante, né? Tô notando sem, sem nenhuma necessidade, tô fazendo uma cópia. Então vamos prestar mais atenção na leitura. Ó. Os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Então, os dados precisam ter sido coletados aqui no Brasil para caso haja violação, seja válido o que a lei oferece, né? Preliminarmente. Diz assim: os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Parágrafo 1. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular neles se encontre no momento da coleta. Parágrafo 2. Executa-se do disposto no inciso 1º deste artigo o tratamento de dados previstos no inciso 4º do caput do artigo 4º desta lei. O artigo 4º, esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, realizando por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então essa parte aqui é interessante, né? Artigo 4º. Esta lei não se aplica a tratamento de dados pessoais. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, ou acadêmicos, aplicando-se esta hipótese os artigos 7º e 11 desta lei. Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado. Então a gente tem aqui, ó, fins exclusivos. Segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado,
ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Investigações. Provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Parágrafo 1. O tratamento de dados pessoais previstos no inciso terceiro será regido por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Então, previsto no inciso 3. Tratamentos de dados pessoais previstos no inciso 3. Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade. É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no artigo 4º. No parágrafo 4º desse artigo. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes a exceções previstas no inciso 3º do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Opiniões técnicas e recomendações referentes. Obviamente, isso atualiza a tecnologia da proteção de dados, porque novos desafios vão acontecendo com o passar dos anos, e são muitos, né? Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3º do caput deste artigo poderá ser tratado por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Banco de dados. Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados pode ser tratado por pessoa de direito privado. Então, um banco de dados não pode ser tratado por pessoa de direito privado, salvo aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Para os fins dessa lei, considera-se: artigo 5º. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação e sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Dado anonimizado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Titular, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoas em nome do controlador. Então aqui, tem mais, ó. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agentes de tratamento, o controlador e o operador. Tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informações, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bloqueio, suspensão temporária de qualquer operação, tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação, exclusão de dados ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente de procedimento empregado. Transferência internacional de dados, transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais, o tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais ou entre esses e entes privados, reciprocamente com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.
órgão de pesquisa, órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sobre as leis brasileiras, com sede e fórum no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatuário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. E a autoridade nacional, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Tá. Então, todos esses parágrafos aqui, ó, referentes ao artigo 5º, para fins desta lei considera-se, né, considera-se. O que a análise para implementar a lei de proteção de dados fez? Ela fez um associamento entre, né, o controlador, né, a operação. Espera aqui, ó. Operação ela funciona assim, ó. Você tem alguém que vai dar dados e alguém que vai receber dados, né? E aí, esses dados recebidos, ó, aqui a gente tem um portal de recepção de dados, né? E os dados eles vão sendo recebidos e vão sendo colocados aqui, ó. Certo? E aí o camarada, né, ele traz o dado e aí ele coloca aqui. Então, dentro desse estabelecimento, né, para fins desta lei, a proteção ela equivale esclarecer o que a pessoa, né, o controlador tem que fazer em sistemas aqui. Quer ver? Todos os princípios, né? O compartilhamento de dados, relatório de impacto, uso de compartilhamento de dados, transferência internacional de dados, bloqueio, consentimento, anonimação. Então, ela declara, né, o que o usuário ele tem, né, consequente à entrega desse dado, e o que o banco de dados, né, a operação ela equivale, né? Ver o livre acesso garantido, prevenção de adoção de medidas. Não, esse aqui é o artigo 6. De banco de dados. Refere-se a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação e controle de informações, modificando, levando em conta modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Então, aqui esse nível se torna complexo quando é avaliado cada compartilhamento que se exige, né, a partir do entendimento
da entrega do dado e da operação, do armazenamento, de todas essas operações. Ó. Agentes de tratamento em controlador e operador. Né? Finalidade determinada, bloqueio. Então, para fins desta lei, considera-se, né? Dado pessoal sensível, dado anonimizado, banco de dados, titular, que é pessoa natural quem refere os dados, controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público, privado. Então a gente tem o titular, o controlador, o operador. Esse camarada trata os dados, né? Esse aqui é o titular. Esse é o controlador. Controlador, titular, operador, pessoa natural, jurídica, direito. Então, controlador, operador. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação. O titular. Peraí, encarregado, né? Então aqui a gente tem várias peças a serem montadas, né? Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares. Encarregado aqui. Então isso aqui é o edifício legal que estabelece o funcionamento dessa organização, né? Garante, né, que pode ser bem-vinda, né? Então vamos ler o artigo 6 e a gente para aqui. Né? As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. São 10 princípios. Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Ou seja, o controlador, né, o operador, ele garantiu que vai acontecer isso se você escolher essa opção, né? E precisa de ser garantido, né? Isso precisa de ser o fim, né? Não, ele não pode fazer outro fim depois que você assumiu esse fim, né? Então, é basicamente isso, né? Essa garantia da finalidade. Adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Não existe adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas. Você informou alguma coisa lá nos dados ao titular, aquele que está escolhendo os dados, é aquele que está preenchendo os campos. Então você precisa da compatibilidade, né, desses tratamentos. Necessidade e limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangências dos dados pertinentes, proporcionais
e não excessivas em relação à finalidade do tratamento dos dados. Limitação do tratamento mínimo ao necessário para a realização das finalidades. Livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados pessoais. Quinto, qualidade dos dados. Garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Transparência. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento observados os segredos comerciais e industriais. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação e possibilidade de realizar do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos e responsabilização. E prestação de contas, demonstração pelo agente de adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive de eficácia dessas medidas. Então, essas são as disposições preliminares que tratam dessa coordenação de dados a partir da demanda de proteção que o público, o público precisa, para tornar esse ambiente um ambiente residível, empresarialmente ou até mesmo civilmente, Então aqui a gente tem disposições sobre o tratamento de dados pessoais, a disciplina da proteção de dados pessoais e os seus fundamentos, a quem esta lei se aplica, a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou jurídica. Esta lei não se aplica a tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural ou para fins exclusivamente particulares. Então, essa lei não vale para tratamento de dados pessoais. Para fins desta lei, considera-se, então, para tornar a dimensão desta lei importada, caso você ou alguma pessoa precise de se voltar a ela para ver se algo vale, é necessário que você consulte isso aqui, Para fins desta lei, considera-se dado pessoal, o dado sensível, o dado pessoa sobre origem racial, étnica. Então aqui a gente tem esses dados sensíveis, dados de pessoas sobre origem racial, étnica, convicção religiosa. Por quê? Acontecem muitos crimes de vandalização de dados ofertados por pessoas, Mas é claro que a pessoa ela precisa de ter consciência de que se ela se dispõe em uma plataforma,
às vezes tudo que ela é, recorre como garantia não dá, né? Não dá para ser é, tão bem garantido assim como se espera. Aqui, ó, filiação. Então considera-se dados pessoais, dado pessoa sensível, dado anonimizado, são aqueles dados que é, são de certa forma utilizado aquele recurso de implicitação, banco de dados, conjunto estruturado de dados, titular, pessoa natural de quem se refere os dados, o controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que compete as decisões referentes ao tratamento dos dados, por exemplo, o algoritmo, né, ou toda a equipe que trouxe o algoritmo. Esses são controladores, são a equipe por trás, né, o back-end de por exemplo, site. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento dos dados pessoais. Então, isso aqui é um funcionário, né, ou um agente, uma pessoa que coordena esses dados por trás, né, que recebe esses dados em tabelas. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador ou operador para atuar como canal comunicativo entre o controlador e... Talvez esse aqui seja o front-end, né? Agente de tratamento e controlador e operador. Agentes de tratamento são o controlador e o operador. Tratamento toda operação realizada com os dados pessoais. A anonimização é a utilização de meios técnicos para fazer com que tratamento por meio dos quais os dados perdam a possibilidade de associação direta ou indireta, por exemplo, a senha. Existe uma anonimização da senha, né? Você digita a senha, mas você não vê os números. Consentimento, manifestação livre informada. Então você consente que algo vai fazer, então isso é consentimento. O bloqueio, que é a suspensão temporária de alguma coisa por devida ocorrência. Eliminação é quando a empresa deve eliminar alguma coisa, ou o próprio usuário. Transferência internacional de dados, uso compartilhado de dados. Então aqui está tudo, é o que trata das disposições do que é o que. E o artigo 6, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão ser observadas à boa fé os seguintes princípios. Então, a gente tem os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Então, o que vale muito é que a não discriminação, a responsabilização, transparência. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a primeira leitura da lei, nosso primeiro contato com a lei, proteção de dados. Então a gente está ainda meio assim, sem muita familiaridade, né? Mas na próxima leitura a gente já começa a integrar, né? A compactar toda essa resolução, porque nossa imaginação, o poder da imaginação, da resolução e tratamento desses dados vão ganhando a partir do objetivo e treino, né, de entrar em meio ativo a esse repertório de lei. Então a gente precisa se contagiar, a gente precisa de se reaver nesse tratamento de dados para ganhar nessa ocupação inteligência, né? Que é converter essa energia em saber, tá? Então a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo para continuar aprendendo sobre a lei
né? Essa lei 13.709, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!